Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez vamos resolver a questão número 151. Estamos usando como referência o caderno amarelo, ok? Então vamos lá. Beleza pessoal, questão 151. Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico, e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência daquele ponto. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Vejam só, pessoal. Primeira coisa, perceba que aqui, na horizontal, é dado o valor de x em milímetros, tá? Isso daí é quanto a agulha está penetrando na pele. E, por exemplo, perceba que aqui ele está associando a 0, aqui ele está associando a 10. Só por curiosidade, será que essas marcações aqui são de 1 em 1 milímetro? Aí você vê que não, porque senão não daria para sair de 0 e chegar tão rápido em 10. Vamos testar 2. Será que aqui seria 2? E aqui 4? E aqui 6? E aqui 8? E aqui 10? Opa, tá dando certo. Se você quiser, você pode até continuar para conferir. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Então veja que, de acordo com essa figura, a penetração da agulha na pele vai até 32 milímetros, ok? E a força? A força está sendo dada aqui na vertical. Por exemplo, que esse ponto aqui está associado ao 0 também. Aqui, será que está associado ao 2, como foi aqui? Não, porque perceba que aqui, se eu botar 2 aqui, aqui já seria 4, aqui já seria 6. Oi, como é que o 6 vai ser aqui se ele está ali em cima? Então, na verdade, aqui talvez seja 1, né? Vamos testar com 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, veja que cada marcação aqui na horizontal são 2 milímetros a mais. Cada nova marcação são 2 milímetros a mais. Já na vertical aqui, que é a força em Newton, cada marcação nova é 1 Newton a mais, né? Cada vez que você vai para uma nova marcação subindo, né, é 1 Newton a mais. Ok? Ok, então vamos lá. O que acontece aqui? Olhe para esse gráfico aqui. Esse gráfico começa subindo e vindo para a direita. O fato de estar vindo para a direita quer dizer que a agulha está penetrando, né? Por exemplo, aqui, nesse ponto B. Esse ponto B, deixa eu vir aqui. Esse ponto B corresponde ao 8, né? 2, 4, 6, 8. Então, lá no ponto B, a agulha já penetrou na pele 8 milímetros, porque quanto penetrou, você olha para a horizontal. Agora, qual foi a força que eu apliquei para chegar em B? Na verdade, a força variou muito, né? À medida que você estava por aqui, a força estava pequena que você está aplicando.
Ó, aí você foi subindo, ó, força já aumentando, ó, subiu mais. A força aumentou ainda mais. Quando chegou aqui, veja que nesse ponto específico, ele teve que aplicar, o médico teve que aplicar uma força de 12 newton. Nesse ponto específico, ok? Vamos continuar. Aí o gráfico começou a descer aqui. Ô, Caú, se o gráfico começou a descer, isso quer dizer que o médico começou a tirar a agulha? Não. Olhe para cá. Veja, aqui embaixo, na horizontal, indica o quanto a agulha está penetrando. Então, por exemplo, aqui no ponto B, ela tinha penetrado 8 milímetros. Veja que no ponto C, ela já tinha penetrado 12 milímetros. Então, ela continua entrando na pele. Agora, o que está diminuindo? O que está diminuindo é a força. Por exemplo, nesse ponto B específico, né, quando estava com 8 milímetros de penetração da agulha, o médico teve que aplicar 12 newton de força. Né? Por exemplo, quando a agulha estava com 12 milímetros de penetração, o médico só precisou, nesse ponto específico, aplicar 6 newton. Né? E aí, ó, o gráfico começou a subir de novo. O gráfico subindo quer dizer que ele começou a ter que aplicar mais força, né? Por exemplo, especificamente nesse ponto D, por curiosidade. Aqui ele teve que aplicar quantos newton? Ó, essa marcação aqui é de quanto? Ó, 7, 8, 9. Então, ó, no ponto D específico, o médico teve que aplicar 9 newton de força. Né? E aqui no ponto D já tinha penetrado quanto? Veja que esse ponto D não está exatamente nessa vertical aqui, né? Ele está um pouquinho para a esquerda. Mas aí, ó, nesse ponto B, estava chegando em 18 milímetros já de penetração. Foi um pouquinho antes. Né? Aí teve o gráfico desceu um pouquinho, isso quer dizer que ele aplicou um pouquinho menos de força. Né? Mas veja que continuava penetrando, por exemplo, aqui a penetração da agulha estava em 20 milímetros. Né? Esse trecho aqui que o gráfico está constante, está paralelo à horizontal. Isso quer dizer que a força foi constante. Nesse trecho aqui, a aplicação da força foi constante. Em todo o trecho, a aplicação da força foi de quantos newton? Ó, deixa eu vir para cá. Ó, aqui é o 6, então aqui é o 7, aqui é o 8. Então, nesse trecho aí de E até F, a aplicação foi constante de 8 newton. Né? E a agulha continuava a penetrar. Tanto é que no ponto F, a penetração estava em quanto? Ó, aqui a penetração já era de quanto? 22, 24, 26 milímetros de penetração. O gráfico começa a subir aqui, ó, isso quer dizer que ele está tendo que aumentar a força. Aí veja que quando chega aqui no ponto G, né, ele está tendo que aplicar 12 newton de força nesse ponto G. Agora, isso já tinha acontecido antes, né? Isso já tinha acontecido aqui no ponto B. Só que eu gostaria de destacar a seguinte diferença. No ponto B, ele só precisou aplicar 12 newton naquele ponto específico. Enquanto que aqui em G, ele aplica 12 newton em G, mas ele tem que continuar aplicando 12 newton até chegar em H. Tá certo? Então, de novo, aqui foi num ponto específico, opa, 12 newton, pronto, já passou, já pode ir diminuindo. Aqui não, 12 newton e teve que manter até chegar em H, ok? Então, ó, aqui nós estamos com quanto de penetração? 22, 24, 26, 28. De 28 milímetros de penetração até 30 milímetros de penetração da agulha, o médico teve que aplicar o quê? 12 newton de força, ok? E depois o gráfico começa a diminuir, né? Isso quer dizer que a força que ele precisa aplicar na agulha está diminuindo, e veja que nesse ponto aqui ele só está precisando aplicar quanto? No final, né, do processo, ele estava aplicando quanto de força? Ó, deixa eu vir para cá. Aqui, então, ó, 1, 2, 3. No final do processo, ele só estava aplicando 3 newton de força.
tá certo? E perceba que o processo, pelo menos pelo que está mostrando o gráfico aqui, se encerrou depois que a agulha já tinha penetrado na pele 32 milímetros. Ok, pessoal? Vejam que até agora eu fiz uma explicação até mais abrangente do que precisava a questão, tá? Mas eu quis aproveitar para fazer uma análise melhor de gráfico, tá certo? Talvez alguns de vocês tenham certa dificuldade em interpretar um gráfico, então eu quis fazer uma análise bem completa aqui, tá? Mas vamos então agora para a pergunta. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento, tá? E aí eu destaco, né, que aqui ele aplicou muita força, que foi 12 newton, né? E nesses dois aqui, nesse trecho aqui também. Pô, mas como é que eu vou saber se a minha resposta vai estar relacionada com esse trecho ou com esse daqui? Veja que na pergunta ele faz: com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então, ó, isso aqui é um ponto. E isso aqui, pessoal, é um segmento de reta, tá? Então, como ele fala em segmento, vai ser no segmento GH. Ok? Então, eu vou marcar aqui a letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.